Olá pessoal, sou Johnny da Silva Carvalho do canal Odopraxia Literária. Esse vídeo é sobre escrita criativa, cujo tema é 6 dicas de ouro para escrever o texto da obra. Esse vídeo irei apenas orientar sobre o processo de construção do texto da obra. Não irei passar as noções de desenvolvimento dos personagens. Não vou passar sobre estruturação da narrativa e nem planejamento da escrita da obra. Esse conteúdo do vídeo serve mais para os escritores iniciantes ou pode ser um reforço para alguns escritores ativos no mercado editorial. Mas o alvo é para escritores iniciantes em que aspiram ser autores de romances e de obras literárias. Isso serve tanto para a criação do livro ou de conto. Esse vídeo vai mostrar apenas o básico para a construção do texto. Isso deixará de fora outros pontos importantes da literatura. Agora vamos para as 6 dicas de ouro para escrever o texto da obra que eu irei passar nesse vídeo. Estamos aqui na parte do vídeo das 6 dicas de ouro para falar sobre 6 dicas. A primeira dica seria algo óbvio, algo que não precisaria colocar, mas vou colocar porque a educação brasileira acabou piorando na escola pública o ensino sobre português e matemática. Inclusive, aí eu preciso falar o óbvio, né? O óbvio é dominar o básico de português, ortografia e gramática. Básico. Dominar o básico para poder ser escritor, autor de um livro, autor de uma obra, de um conto. Precisa dominar a ortografia e a gramática do português. O português que a língua que você fala, a sua língua nativa. Dominar o básico do português. Não precisa ser um mestre do português, mas dominar o básico de ortografia e gramática. Saber diferenciar entre a palavra mas para mais. A palavra porquê separado, o porquê junto. De fazer essa diferenciação. Eu tenho esse livro de gramática que às vezes eu dou uma consultada para poder escrever o texto de maneira coesa com a língua portuguesa, de maneira correta, português correto, gramática correta. Não pode ser um escritor que escreve tudo errado, não sabe escrever, não domina a escrita. Não funciona. Tem que dominar o básico da escrita do português. Isso não é elitismo, isso é condição básica para ser autor e escritor. Dominar o básico do português, dominar a ortografia e a gramática. Compre um livro de gramática para você reforçar os seus conhecimentos, ou para ter conhecimento de gramática, para escrever os livros de um nível de português básico que é necessário para escrever um livro e um conto. E outra dica, essa é a primeira dica, o óbvio. A segunda dica é formatar corretamente o texto no Word. Esse texto aqui que estão vendo formatação para você enviar para as editoras, para publicar o livro físico na editora. Você precisa enfiar o texto
da sua obra original no Times New Roman, fonte 12, justificado. Esse texto aqui ele tem alguns erros aqui que eu escrevi, alguns erros que tá aqui. Ele não, ele tá justificado tá na fonte da letra Times New Roman, mas ele não tá em fonte 12, tem que colocar na fonte 12. Vou colocar a fonte 12. Fonte 12 para ficar corretamente do jeito que a editora quer receber o seu original para elas. A editora quer receber a original formatado em Times New Roman, fonte 12, justificado. Aqui aqui faltou apertar DAB, DAB para ficar a margem aqui, a margem do deixar o texto, um espaço aqui no texto, vai ficar organizado e bonito. Correto também, tem que ter um espaço no começo do parágrafo, tem que ter um espaço para começar o texto. O texto começa sempre a letra maiúscula. Porque quem já é escrita, quem é escritor, autor, já é uma coisa óbvia, muito óbvia. Outro detalhe também, que esse texto aqui que tá aqui, vocês estão vendo, tem um erro no diálogo. Eu vou explicar por quê. Saber utilizar o travessão, não usar hífen nos diálogos. Aqui é um hífen, tá errado, você tem que colocar travessão. Como você faz para corrigir esse erro? Vamos ver aqui, signos. Você vai nos, você vai nos signos, aqui inserir o signo, mais símbolos, você faz caracteres especiais. Aqui aparece travessão. Esse travessão você tem que inserir. Tá vendo? Mas eu quero substituir. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, mais travessão, mais símbolos, inserir. Agora você vai aqui para substituir. Vamos ver aqui, substituir. Para facilitar para vocês, vamos ver aqui. Então, substituir. Vai subir esse, vai subir por travessão. Olha só que vai ficar o texto. Tá vendo? Ficou correto agora. Travessão. Agora ficou correto. Com travessão que começa os diálogos dos textos, dos personagens. O diálogo dos personagens deve ser em travessão, nunca em hífen. Hífen tá errado, incorreto. Eu cometi esse erro como é iniciante, mas não comento mais. Você tem que colocar travessão. Não coloque hífen nos diálogos.
Outro detalhe também importante: no final dos diálogos, não usar ponto final depois do travessão. Vamos arrumar aqui primeiro. Não precisa não. Coloca a travessão aqui também, mas que aqui apenas vou arrumar aqui também. Aproveitar, vou arrumar aqui também. Substituir. Vou pegar isso aqui. Colocar esse. Subir por esse. Substituir. Tá vendo? Pronto. Pronto, vamos lá. O que seria ponto final? Ponto final aqui, colocar o ponto final aqui. Colocar o ponto final aqui, no texto. Tá errado, não precisa colocar ponto final. Não precisa colocar o ponto final aqui não, gente. Deixa assim mesmo. Deixa assim. Ponto final se coloca depois do texto do diálogo. Respondeu o Ivanildo. Você coloca um ponto final aqui. Coloca aqui o ponto final. Não coloca aqui ponto final. Não coloca aqui não. Coloca só no final do diálogo. Respondeu Ivanildo. Também não coloca ponto final aqui. Não coloca. Coloca só travessão. Travessão assim. Coloca o ponto final. Não coloca o ponto final, não precisa colocar ponto final. Aí coloca o ponto final depois do texto do diálogo, tá bom? Outro erro que a gente comete, a gente comete o erro de escrever o nome dos personagens. A gente acha que vai escrever todos os nomes dos personagens corretamente. Mas a gente erra. Escrever o nome do personagem. Ou colocar a letra minúscula no nome do personagem. Ou colocar a letra errada na palavra. Escrever o nome do personagem errado. O que faz para poder escrever certo? Você vai ter um planejamento no seu texto. Você vai copiar e colar. Copiar e colar o nome do personagem. E vai evitar erro de digitação. Escrever letra minúscula. Ou digitar uma palavrinha. Uma letra, na verdade. Errar uma letrinha da palavra do personagem. O nome do personagem vai errar uma letrinha e vai ficar errado o nome do personagem. Uma dica que eu tô também um macete, que é copiar e colar. Copiar e colar o nome do personagem. Vai escrever o nome do personagem com letra maiúscula, sem erro de uma letrinha errada. Corretamente. Esse nome de português é mais fácil de escrever, mas tem nomes mais complexos, nomes estrangeiros, nomes de personagens estrangeiros, que é um nome que tem umas letras mais complexas, é mais fácil de errar, escrever errado. Para isso você precisa você copiar e colar o nome do personagem, que vai ajudar bastante no texto. Não vai ficar um erro de português, não, não vai dar um erro de uma letra errada do nome do personagem, e a letra do personagem sempre está em letra maiúscula no início da palavra do personagem.
do nome. Sempre começa com a letra maiúscula, o resto minúscula. Para não correr risco de escrever o nome do personagem de letra minúscula. Eu sou muito exigente com escrita. E a última dica de ouro, que é essencial, qualquer obra que você escrever, é essencial. É fazer revisão do texto, lendo a obra inteira, corrigindo alguns erros. Não confie na sua digitação. Não confie na sua digitação. Fazer a revisão do texto, lendo a obra inteira, corrigir alguns erros e não confie na sua digitação. Não está apenas escrever palavras, ortografia errada, mas também pode ter frases que se escreveu de mal construída, mal organizada, uma frase mal construída, mal escrita. Você corrige a frase mal escrita que se escreveu, digitou na obra, num processo de digitação da sua obra. Revisão é muito importante. Tem que fazer revisão, gente. Tem que ler o livro inteiro, corrigindo o livro inteiro. Você mesmo vai corrigir, fazer a revisão no seu texto. Você vai fazer a revisão, porque o revisor ele não vai adivinhar todas as nuances da sua obra, do seu conto. Não vai saber todas as nuances, toda a sua intenção no texto. Ele não vai perceber todos os detalhes do revisor. Ele não vai conseguir perceber tudo isso. Uma forma de facilitar para o revisor é você deixar o texto, fazendo a sua revisão, mais próximo daquilo que você quer transmitir para o leitor, sem erro de palavras mal colocadas, frases mal construídas. Revisão é a alma da obra, é a alma do livro e do conto. Tem que fazer revisão, gente. Não dá para confiar, escrever o livro inteiro de uma vez e já manda. Não, você tem que, depois de terminar a obra, escrever o livro, o conto, você tem que revisar o texto. Vai ler o texto inteiro, corrigindo alguns erros que você cometeu. Você vai cometer erros. Aí tem que fazer revisão, gente. Revisão. E o editor e o revisor não vai adivinhar, na editora não vai adivinhar todas as nuances que você quis colocar no texto na sua obra. Mas para isso, você precisa deixar mais próximo daquilo que você quer escrever no texto, no seu livro e no seu conto. Essas são 6 dicas de ouro para você escrever o seu texto, a sua obra na construção. Coisas básicas, coisas são fundamentos, coisas que são fundamentos do texto, da obra. Você precisa dominar o básico. Mas eu deixei algumas coisas por fora desse vídeo. Várias coisas sobre produção literária eu deixei por fora, porque é apenas o básico, um vídeo básico, dicas de ouro básico. Deixei várias coisas por fora, porque a literatura não é apenas escrever um texto bem escrito, com ortografia, gramática perfeitas. Não. Precisa ter correção na narrativa, na estrutura da sua obra, do seu conto. Você tem que saber criar uma boa história, criar personagens cativantes, personagens reais nos diálogos, desenvolver bem seus personagens, criar uma obra do início, início, meio e fim. Tudo coeso, tudo que faz sentido no texto. É um trabalho maior. E esses aspectos eu não falei nesse vídeo. Isso é para tema para outros vídeos. Então, aqui nosso vídeo vai encerrar agora sobre escrita criativa no canal
odobraxia literária. E o lema do canal é: toda a literatura é proveitosa e quando se lê para a glória de Deus. Até mais, pessoal. Até mais, se Deus permitir. E o escritor aí tem que ter trabalho de escritor. Como não pode acontecer isso? Estudante não quer estudar. Um vendedor não quer vender. Um religioso não quer praticar sua religião. Isso não faz sentido. Não faz sentido também o escritor não querer escrever e também não querer ler. Essa é uma palavra final desse vídeo. Dá um like no canal, se inscreva no canal, ative o seu sininho para receber as próximas notificações no meu canal. Até a final você verá outros vídeos no canal aqui no YouTube.